Olha, vamos falar sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que começou essa guerra entre Rússia e Ucrânia, mas é preciso ter muita atenção, muito cuidado mesmo, para não tomar partidos, por exemplo, para não sair aí com opiniões sem saber pelo menos o mínimo do que acontece. Para isso é preciso filtrar as informações, não é? É preciso ter cuidado com as fake news, que isso são muitas, e preciso saber principalmente o histórico da Rússia, por exemplo, da relação dos Estados Unidos nessa história aí. Muito importante saber a relação dos Estados Unidos com a OTAN, saber o que é a OTAN, ok? Para quem sabe o que é isso, não tem problema. Mas a questão é, olha, vamos ver, por exemplo, as mensagens, as notícias aqui dos principais jornais. Eu vou pegar aqui algumas notícias para a gente fazer um comentário. E aí a gente tentar fazer um apanhado geral sobre essa questão aí da Rússia, quais os pontos que devem ser considerados no que diz respeito à Rússia, OTAN e Ucrânia. Aqui no UOL, nós temos uma mensagem aqui, né, uma notícia que é: Putin inicia guerra contra a Ucrânia. Kiev e OTAN falam em invasão total. Aí as outras notícias, né? Russo nega ocupação, diz mirar estruturas militares, o vizinho pede ajuda ao Ocidente. Aí vamos ver as repercussões também. Rachado, o governo Bolsonaro não condena Putin por ataques, mas pede suspensão de ofensiva. Ucrânia rompe relações diplomáticas com a Rússia e adota a lei marcial. Putin ameaça retaliação contra quem interferir na operação russa na Ucrânia. OTAN diz que não enviará tropas para a Ucrânia e que a Rússia pagará preço econômico e político. A China evita criticar a Rússia e a relação entre Putin e Xi Jinping será cobrada. O correspondente internacional Jamil Chad, ele diz que ataques russos expõem Bolsonaro e aprofundam o isolamento do Brasil. Por essas notícias que nós temos aqui, eu vou pegar mais algumas aí, mas a gente já pode ver o seguinte, já pode ver em grande medida aí uma certa defesa aí favorável aos Estados Unidos, né? Por que os Estados Unidos? Favorável à OTAN, porque quem comanda, quem controla a OTAN é os Estados Unidos. Significa uma organização que ela foi criada, veja bem, ela foi criada no período da Guerra Fria. Para quem é novo, não sabe o que significa isso. A Guerra Fria foi depois da Segunda Guerra Mundial, o país se dividiu entre capitalismo e socialismo. Capitalismo defendido pelos Estados Unidos e o socialismo defendido pela União Soviética, antiga União Soviética. Ok? Então, o que é importante saber? Nesse período aí, houve a chamada Guerra Fria, quer dizer, não teve mais as guerras com os tanques, balas, tiros, tudo mais, bombardeios, mas passou-se a ter uma Guerra Fria, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista cultural. Inclusive os Estados Unidos, o cinema dos Estados Unidos, o que é que vai fazer? Vai criar determinados personagens exclusivamente para combater a União Soviética, é o caso de 007. Se você observar todos os filmes praticamente de 007, quem é o vilão? É um russo, né? É um russo que você vai encontrar aí como vilão. Então, a OTAN, ela foi criada, que significa Organização do Tratado Atlântico Norte, ela foi criada exclusivamente para combater a União Soviética, ok? Então, por aí você já vê que tem um peso ideológico muito grande. E o que é que acontece também? Mesmo com o fim da União Soviética, nós temos aí a Rússia, né? Então, vários países que faziam parte da União Soviética deixaram a União Soviética. E a Rússia, ela continuou, que era um dos países aí da União Soviética, ela continuou sendo um país mais forte, né? A Ucrânia, por exemplo, fazia parte da União Soviética. Então, o que é importante saber? A organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, ela foi criada para combater a União Soviética. Mesmo acabando a União Soviética, o que é que aconteceu? A OTAN continuou, ok? A OTAN continuou com ofensivas aí contra a Rússia.
De modo que a OTAN está em todas, principalmente para combater a Rússia. Então isso é importante saber. Por essas notícias aqui, você vai ver que, de certa forma, mesmo tendo um apoio aí à OTAN, você vai encontrar, claro, aí no jornal da Folha de São Paulo, né, aí, com o UOL também, responsável do grupo UOL também, nós vamos ter a defesa aí clara da OTAN. Ou seja, a Rússia está atacando a Ucrânia. É preciso pensar por que, que a Rússia agora está bombardeando a Ucrânia. Será que ela está bombardeando mesmo toda a Ucrânia? Ou ela está se protegendo? Porque a OTAN, o que, é que ela fez? Ela colocou todo o arsenal bélico para ameaçar a Rússia, aí ficando do lado da Ucrânia, a Ucrânia ela tem várias facções, vários grupos separatistas, por exemplo, né? Então, por exemplo, para você ter ideia, o Putin ele chegou a reconhecer dois territórios aí independentes, dois territórios da Ucrânia independentes. Para a OTAN, isso aí não é importante, mas para a Rússia é importante. Aí se você tomar uma partida, estão atacando, estão fazendo isso, de fato está havendo um bombardeio, está havendo aí um princípio de guerra, isso é inegável, Mas o que é que acontece? Nós temos também que entender quais são as notícias que estão presentes aí pelas grandes agências de notícias, que são agências ligadas ao Império Americano. É importante que se saiba disso. Então, por aqui, Putin inicia guerra contra a Ucrânia, Kiev e OTAN falam em invasão total. Precisa saber, será que a Ucrânia, de fato, ela está sendo bombardeada de qualquer forma pela Rússia? É uma pergunta que se faz, não estou aqui defendendo nada, mas é uma pergunta que se faz. Por que será que o Putin está fazendo isso? Ele resolveu do nada fazer uma guerra ou ele está se protegendo com as ofensivas da OTAN? Isso é um ponto a se considerar. Agora vamos ver o Globo. O Globo diz o seguinte, olha, Rússia, aqui em letras garrafais, Rússia bombardeia a Ucrânia e tropas invadem o país após ordem de Putin. Centros de comando militares na capital Kiev e em Kharkiv são alvos de ataques de mísseis. Presidente dos Estados Unidos chama ataque de injustificado e vai anunciar novas sanções. Então, como os Estados Unidos têm um grande peso do ponto de vista econômico, ele também comanda praticamente a OTAN, então ele está impondo essas sanções aí. Mas é preciso saber qual o prejuízo que a Rússia tem com isso. A Rússia ia fazer isso simplesmente do nada, atacar a Ucrânia? Primeira coisa você precisa pensar, né? Então, já no Estadão diz o seguinte, Rússia amplia ataque à Ucrânia com segunda onda de bombardeios. Governo ucraniano afirma que quem estiver preparado e apto para segurar uma arma pode se juntar às forças de defesa. Aí diz aqui ao vivo, acompanhe os desdobramentos após a invasão militar na Ucrânia. Aí já vem um termo pesado aí, invasão militar na Ucrânia, por parte da Rússia, né? Líderes mundiais expressam indignação e cobram sanções à Rússia, que você vai encontrar, de fato, você vai encontrar essa questão aí. Brasil pede suspensão de hostilidade da Rússia e solução diplomática. Aí você vai dizer, olha, mas você está defendendo a Rússia. De fato, a Rússia está reagindo de alguma forma. Há uma hostilidade também por parte da Rússia. É preciso um diálogo. Só se resolve isso com o diálogo. Só que os Estados Unidos, comandando a OTAN, está cada vez mais insuflando a guerra, porque os Estados Unidos vivem de guerra. Você já pensou que os Estados Unidos se sentem no direito de ocupar, de invadir qualquer território, qualquer país, de se meter em todos os países do mundo? Você já pensou nisso? Os Estados Unidos se sentem no direito de
de invadir qualquer país, né, de se meter na política de qualquer país, como por exemplo, há pouco tempo com o Trump, se queria inclusive invadir a Venezuela. Agora você tem a OTAN, que é defendida e que é liderada pelos Estados Unidos, que insuflando a guerra, está insuflando a guerra. E aí, claro, para se proteger, a Rússia também vem com sua hostilidade. Estamos numa situação que é preciso o diálogo, é preciso a diplomacia. Portanto, não se trata de dizer, olha, os Estados Unidos estão fazendo isso, ou a Rússia está fazendo isso. Segundo o Celso Amorim, que foi um diplomata, um grande diplomata brasileiro, né? Ele do governo de Lula, ele diz que os Estados Unidos têm uma grande culpa em relação a essa situação aí, porque com a hostilização que passou a ocorrer com os Estados Unidos a partir da OTAN, então se insuflou essa guerra. Então os Estados Unidos vivem de guerra. A principal indústria dos Estados Unidos é de guerra, né? Então isso é preciso saber. Agora, tem erros, vamos dizer, em relação à Rússia, claro, ela não é nenhuma santa em relação a isso. Mas também você não vai ficar esperando que um monte de país, né, a partir da OTAN, ameace também a Rússia. Né? Ameace a Rússia e ela fique sem fazer nada também. É só você pensar sobre isso. Então, quer uma dica interessante? Nós temos esses 3 principais jornais aqui do país, mas as notícias não param por aí. É preciso ver as diversas notícias, os diversos noticiários, né? As diversas, vamos dizer, os diversos jornais que nós temos, das diversas linhas editoriais, de direita, de centro, de esquerda, para você fazer uma filtragem e conseguir ter uma noção do que acontece. Se você se ligar apenas no telejornal, como na Globo, esses principais jornais do país, você vai dizer, olha, o problema é os Estados Unidos? Não, o problema é a Rússia, você vai dizer. Né? E a questão não é exatamente essa. Né? Não é exatamente essa. Eu fico com aquela história, olha, essa ofensiva que tem ocorrido com a Ucrânia tem muito a ver com a interferência da OTAN. Aí sim, tem muito a ver com a interferência da OTAN. Porque o território, a Ucrânia tem a sua independência, é estratégico para a Rússia também. A Rússia vai respeitar, por exemplo, a Ucrânia e tenta o diálogo. Mas com as ofensivas da OTAN, dos Estados Unidos, a coisa fica difícil do diálogo. E aí você, na verdade, tem uma guerra de notícias, uma guerra de fake news, principalmente com as principais agências de notícias internacionais ligadas aos Estados Unidos. É importante saber disso, ok? Se você gostou do vídeo, dê um like, se não se inscreveu, se inscreva ainda e dê a sua opinião sobre esse vídeo, dê a sua opinião. O que é que você acha dessa história, dessa guerra Rússia e Ucrânia? O que é que está por trás disso? Até mais.